Vamos começar aqui hoje com Cogna. Já deu um prejuízo aí de 4 bilhões, então vamos ver o que aconteceu. É aquela empresa que, deixa eu dar o máximo de zoom aqui para ficar melhor de você ver. Acho que dá melhor agora, né? Então, a Cogna está muito difícil de analisar, porque ela teve aí, passou por meio que tá passando, tentando um turnaround, porque ela teve essa questão, foi impactada pela queda de receita do FIES, também teve a questão da pandemia, que não, ela mostrou que ela não estava preparada para essa questão do EAD, então isso acabou impactando bastante, mas vamos ver aqui o que a gestão falou sobre tudo isso. Então, ano 2020 foi um dos mais difíceis da história, com queda de receita e queda relevante do EBITDA, tanto por motivos operacionais quanto em decorrência do ajuste de contas recebidas do ensino superior. A combinação da significativa redução da receita dos alunos do FIES, isso aí é um problema que já vem assombrando aí as empresas de educação desde 2014, 2015, quando elas estavam bombando com FIES. E aí, naquela época, a gente analisava e falava, tipo, eu lembro que lá na época da Basta eu falava, pô, o pessoal lá também já falava que tinha que ficar de olho nesse setor de educação por causa do FIES. Elas estavam voando. Se você pegar os balanços aqui, depois no Fundamentei, você vai ver. Até 2015 ali mais ou menos. Vamos abrir aqui rapidinho para você ver. Ó, se a gente pegar aqui até mais ou menos ali 2015, 2016, ó, elas estavam voando, dobrando o lucro 2014. 2015 também aumentando bastante, quase dobrando de 14 para 16. E até ali mais ou menos 16, 17 ainda estava ali. Só que depois começaram aí também as questões de fusões com a Cogna. Ela conseguiu mesmo assim aumentar a receita, mas em 2020, obviamente, foi bastante impactada. Ainda teve a questão da fusão com a Somos aí, a compra da Somos, né, em 2019. E aí acabou impactando também, distorcendo os balanços. Então tá uma análise bem mais complexa do que o normal. E a dívida também está alta, dando prejuízo, operações descontinuadas. Então tá realmente no olho do furacão aqui. E foi também, além do FIES, a questão da Covid que impactou os resultados. Né? Tinha a opção de mitigar esse impacto em 2020 ou sermos agressivos para fazer as mudanças necessárias que trariam a companhia para uma nova trajetória. E ela escolheu ser agressiva e fazer essas mudanças necessárias, que é o que deveria ser feito, né? Ao invés de realmente maquiar, entre aspas, o resultado de 2020. Reformulamos completamente nossa operação de graduação presencial, ajustando a infraestrutura física e administrativa ao novo contexto, e concluímos um ciclo de ajustes necessários no contas a receber, que, conforme detalhamos mais adiante, exige um complemento na provisão para crédito de liquidação duvidosa, PCLD, no quarto trimestre de 2020. Então, elas ainda também financiam uma parte dos alunos, então ela funciona mais ou menos como um banco, né, e faz empréstimo, então tem essa questão também de PDD, né, de provisão para créditos devedores duvidosos. Então, tem mais um ponto de análise também nessas empresas de educação. Ainda assim, entregamos geração de caixa operacional pós-capex, de GCO de 240 milhões, 17% acima do ano anterior, mesmo com a queda do EBITDA. A conversão de GCO de caixa subiu 35 para 22, blá blá. O ajuste no contas a receber gerou necessidade de complemento de provisão para crédito de liquidação duvidosa em 415 milhões no quarto trimestre de 2020, o que possibilitou o atingimento do guidance do EBITDA recorrente, de EBITDA recorrente. Excluindo esse ajuste do PSLD, que tem efeito não caixa, o guidance teria sido superado em 10%. Ainda em função desse complemento de PCLD, a relação dívida líquida EBITDA ajustado nos últimos 12 meses atingiu 3,23 vezes. Né? Se a gente olhar aqui no Fundamentei, você vai ver 5, deu prejuízo, aqui nem dá, né? Porque deu prejuízo. Mas se você ajustar pelos não recorrentes, segundo a empresa, conforme eu sempre falo, no release ela coloca o que quiser, os ajustes que quiser, mas aqui no Fundamentei a gente segue o formato padrão aí dos balanços. A escritura de nossos debêntures é importante também analisar agora na questão de dívida dela, né? Por isso que eu coloquei aqui que a escritura das debêntures prevê o rompimento de covenant quando esse indicador superar o limite de 3 vezes por 3 trimestres alternados ou 2 trimestres consecutivos. Como já temos 2 trimestres alternados e limite superado, iniciaremos negociações com os debenturistas para renegociação de determinados critérios relativos aos covenants. Importante ressaltar que a superação do limite 3 vezes não ocorreu por queda na geração operacional de caixa da companhia, mas exclusivamente em função dos lançamentos do PCLD extraordinários sem efeito caixa que foram realizados durante o ano de 2020. Então isso é muito importante para entender a realidade da companhia. Né? Você vê que os balanços muitas vezes acabam distorcendo. Então nessas empresas que foram muito afetadas ou estão passando por mudanças, como no caso do FIES, tem que analisar mais profundamente, porque senão você fica olhando aqui uma realidade que não condiz com a empresa. Né? Mas de qualquer forma, prejuízo é prejuízo, independente aí de qualquer coisa, acaba travando dividendo, acaba travando também, não importa
muito ela gerar caixa e dar um prejuízo aí na dívida, né? Porque desconsiderar o resultado financeiro, então tem que analisar sempre o todo. Finalmente destacamos que a Cogna mantém sólida posição de liquidez, com posição de 4,6 bilhões em caixa. Então aqui é 4,1 aqui pelo menos oficialmente. Ao final de dezembro, de vez em quando ela considera títulos mais ou menos aí de médio e longo prazo aí como caixa também, depende, mas aqui no Fundamental a gente usa aí o padrão. Para concluir, encerramos 2020 com operação e balanço mais leves e reafirmamos que em 2021, apesar da queda de receita, tanto Crota quanto Cogna apresentaram um crescimento de EBITDA, retomando já neste ano sua trajetória de geração de valor. Então a empresa está aí afirmando que ela vai melhorar os resultados, mostrando que esse resultado aqui de 2020 foi meio que ela deixou aí acontecer, teve operação descontinuada, teve essa questão aí de depreciação e amortização também. Depois eu vou até ajustar aqui no Fundamentei, ficou positivo aqui, né? 2019. Vou ajustar de novo. De vez em quando dá esses bugzinhos, porque tem algumas diferenças lá do que a empresa coloca no ADFP para o ITR. Então, depois eu vou ajustar aqui, vou até... depois eu anoto aqui em algum lugar, eu lembro. O que mais? Geração de caixa mais ou menos, né? Você vê que no ano todo, assim, saiu mais dinheiro do que entrou em termos de operações, mas considerando aí a dívida, entrou mais dinheiro do que saiu. Por isso que ela também reforçou o caixa aqui, né? E aí, obviamente, não vai ter dividendo e, cara, a empresa está numa análise bastante complicada. O que a galera fica bolada é que nesses anos que a empresa está enrolada, aumenta aí a remuneração da diretoria, né? Então, fica, assim, bem complicado de entender os motivos, né? Depois você pode entrar em contato com o RI para entender. Por exemplo, a administração caiu com essa administração, mas a diretoria aumentou, né? No ano de quase 6 bilhões de prejuízo. Então, contábil mais prejuízo. Então, fica assim com incoerência. Na minha opinião, nesse momento, não é mais uma empresa regular, uma empresa ruim, principalmente pelas questões que eu nunca gostei desse setor de educação, achei sempre muito enrolado, sempre tem que analisar diferente essa questão do FIES. Agora, esse risco está batendo na porta, então, até 2018 ali você vê que ela conseguiu ir bem, mas nesse momento está meio que num buraco sem fundo aí, vamos ver até onde vai parar. Eu acho que ela tem tudo para se recuperar, uma empresa desse tamanho, 5 bilhões de receita dificilmente vai quebrar ou algo do tipo, né? Pelo menos é a minha opinião. Mas pode ser que aconteça e cada investidor sabe aí sua questão de risco, mas nesse momento eu não vejo mais uma empresa regular nem boa, muito menos ótima. Nesse momento eu vejo mais para ruim do que para regular. Vou mais ou menos com a média da galera, seria a nota 2,5 aí, porque é aquela empresa que está ruim, mas que pode se recuperar, tem tudo para se recuperar. E a gente, não, como nós não temos o poder de prever o futuro, vamos acompanhando aí os próximos trimestres, porque desde do quarto trimestre de 2019 vem dando prejuízo contábil, e aí, né, não tem muito o que fazer, a não ser acompanhar aí os balanços. Né? Beleza? Então, fechamos a análise de Cogna.